Olá, eu sou Vanessa Sobral e hoje aqui no Falando sobre Vinhos, o tema que eu escolhi é um tema muito bacana, é Ice Wines. Ice Wine significa vinho de gelo, é um vinho bastante produzido lá no Canadá, o Canadá é o principal produtor desse vinho e ele é muito interessante porque a produção é muito trabalhosa e gera vinhos de sobremesa, bem doces, bem atraentes, muito aromáticos e eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona o processo desse vinho. Bom, primeiro, as uvas, espera-se uma maturação mais tardia dessas uvas para depois ela ser colhida. Então ela passa da hora de colher, ela fica lá na videira mais tempo. E também espera-se que haja uma geada que congele toda essa uva lá na videira para então ela ser colhida. Isso no Canadá acontece mais ou menos entre os meses de dezembro, janeiro, sempre após o dia 15 de novembro, nunca antes dessa data. E aí então a uva é colhida, muitas vezes à noite, para garantir que as temperaturas ambientes fiquem a menos 8 graus negativos, para o vinho não descongelar. Então é feita essa colheita e logo em seguida já prensa, numa prensa contínua, um tipo de prensa pneumática, que vai então separar a parte líquida que congelou, a água que congelou da uva, da parte mais concentrada de açúcar, porque é justamente isso que acontece. Quando a uva congela, o que está congelando é a água. Então nessa prensa consegue-se separar, mantendo só aquela característica concentrada de açúcar, né, que sobrou na uva. E aí então o rendimento desse vinho é muito baixo, porque dá bem pouquinho mesmo. Então geralmente eles são engarrafados em garrafas pequenas, 375 ml, 200 ml, e são bem caros. Tá? As principais uvas usadas para fazer esse vinho é a Vidal, que é uma uva híbrida até, mas que dá vinho de boa qualidade, e também a Riesling, já que dá vinhos um pouco mais sofisticados. Mas as duas são igualmente bastante plantadas, bastante utilizadas. Os principais locais de produção desse vinho lá no Canadá é Ontário e também a Colômbia Britânica. Na Alemanha também tem produção desse vinho. Até os alemães foram os primeiros a fazer esse vinho, mas hoje o destaque está mesmo para o Canadá. Ele também pode ser produzido a partir de uva tinta. A Cabernet Franc é uma delas, bastante usada, mas hoje em dia tenta-se fazer ice wine de várias uvas. O Canadá mesmo usa Chardonnay, usa várias uvas para fazer, Chenin Blanc, várias outras espécies aí para fazer um vinho diferente. Então, como eu falei, é um vinho de sobremesa, bastante agradável, né? E lá pelas legislações, pela regulamentação de produção do Canadá, ele precisa ter um mínimo de 35 graus Brix de densidade, né? Então é um vinho que tem que obedecer esse padrão, tem que ter pelo menos 125 gramas por litro de açúcar residual no vinho e também não pode ultrapassar os 14,9% de álcool. Essa é a regulamentação do Canadá. Bom, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho a respeito desse vinho, que é diferente do colheita tardia feito da podridão nobre, né, da Botrytis cinerea, que eu já falei desse tema para vocês, que é um vinho que lá é totalmente diferente. Lá a concentração do açúcar se dá pela podridão nobre mesmo, que é o fungo que fura a casca, né, da uva e escoa essa água, então o vinho concentra. Já o ice wine é totalmente diferente, porque existe o congelamento da uva lá antes da colheita, né? Bom, qualquer dúvida também vocês podem me contatar pelo e-mail vanessasobral@ig.com.br e também se quiserem um dia experimentar um ice wine, eu recomendo um grande produtor muito famoso, que é o Iniskilling, isso mesmo, acho que é esse o nome. Bom, até a próxima. Obrigada.